Olá pessoal, estamos de volta em mais PR Photoshop Talks aqui, hoje com o Manuel Carlos, um estudante de odontologia que vai trazer muitas coisas interessantes para vocês, para a gente ter uma visão, né, do outro lado da odontologia, do colega que está começando. Então fique no episódio para você entender essa nova odontologia que está começando agora, o que eles esperam, o que eles estão preparando e como eles estão se formando para essa nova e futura odontologia. Então, fiquem até o final, porque vai ser um bate-papo muito gostoso, bem interessante. E, logo no início do episódio, eu gosto bastante de lembrar esse rito que o YouTube sempre pede, né? Se inscreva no canal, dê like no episódio, compartilhe com seus amigos e pessoas que possam se interessar pelo assunto, para que o YouTube consiga entender que você tem interesse nesse conteúdo e possa lhe indicar e conseguir chegar a mais pessoas. Ok? Então, recados dados, vamos ao nosso episódio. Manuel, seja bem-vindo. Obrigado, mestre. Obrigado por aceitar nosso convite de bater esse papo. Valeu, Giovanni, massa. Obrigado por mais uma vez estar aqui conosco. E é isso. Queria começar hoje tocando assim, lá no início, né, como é que foi a sua ideia de fazer odontologia, né, Manuel? O que é que você espera dessa sua escolha? O que é que você pretende entregar como dentista? Sérgio, eu, ao escolher a odontologia, foi algo bem natural. No começo tem aquela pressão dos pais, né? E aí, vai fazer o que de faculdade? No começo, eles pensavam muito que eu tinha uma vocação para medicina ou algo do tipo, mas eu nunca tive muito essa visão de me ver trabalhando como médico e tal. E eu pensava realmente que eu acho que a odontologia era algo que eu via como um futuro bem mais próximo. E assim, sou natural de Vitória da Conquista, morei a vida toda em uma cidadezinha vizinha, Presidente Jânio Quadros, com meus pais, até os 14 anos, onde voltei para Conquista para estudar. Fui morar só com uns primos e tal. E aí, essa questão de ir morar só também me fez uma evolução também, muitas responsabilidades, muito novo. E assim, a decisão da odontologia na minha vida veio muito também espontânea pós-pandemia. Sim. Vitória da Conquista tem faculdades, boas faculdades também de odontologia, mas eu tinha essa visão de que eu queria procurar o melhor e vim para Salvador, para Baiana especificamente. Acredito eu que seja uma faculdade que tem essa visão que eu procuro para minha odontologia que eu quero exercer. Então, é basicamente isso. Entendi. Procurei Então, o que você buscou ali naquela sua escolha inicial foi muito ter ali uma profissão que viesse a ser algo de saúde, da área de saúde, mas que você não queria ser médico. Então, foi uma coisa assim mais voltada mesmo para a odontologia. Legal. Bacana. E o que mais te encanta hoje na odontologia atual, Manuel? Sérgio, eu acho que a parte de reabilitação me ganha um pouco, é realmente uma questão que eu acho massa, acompanho muita gente, acompanho o Giovanni, que é hoje uma expoência também dessa parte tão bonita da odontologia que é a reabilitação. Eu sou aquele aluno que faz tudo, não tenho essa na faculdade, o que precisar, os professores, Manuel, eu preciso daquilo, tal, vou estar disposto, vou estar apto também a fazer, né? Creio que a odontologia hoje a gente tem que se formar para tudo. Sim. Mas o que me ganha mesmo é a parte de reabilitação. Entendi. Show de bola, show de bola. Isso é legal porque, assim, hoje a gente recebe vários colegas professores aqui, a gente encontra em congresso e tal, a gente encontra muitos professores que olham pra gente e falam assim, cara, tem muita meninada entrando já querendo harmonização, muita meninada entrando já querendo implante, e aí não faz nada. Só quer ficar focando em cirurgia, prótese, esquece da endo, esquece da pele. E aí a gente vê isso e eu falo, não existe um especialista que seja top de linha sem ser antes um excelente clínico. A gente traz aqui como exemplo os caras como o Gustavo Santana, que o cara, ele é um dos melhores dentro da implantodontia, referência aí, não só na questão técnica, mas também na questão científica. E se você pegar no consultório do cara, ele faz a parte básica.
ele sabe fazer e não é aquela coisa, eu faço a parte. Não, ele sabe fazer muito bem feito, com capricho. Então isso que você está trazendo é legal. É o que falta em muitos estudantes de odontologia. Infelizmente, a gente vê especialistas desde o início, certo? Que em parte foi o meu caso. Vou contar um pouquinho disso também. E a gente tá faltando isso. O cara que vai, faz tudo, aprende a fazer tudo bem, para saber indicar bem. Concordo. Várias vezes eu recebo indicações de implantes de colegas, que aí o cara me manda uma foto assim, quebrou o dente, aí manda uma foto meia boca, tirada assim, de costas, parece que o cara tirou de costas a foto, com a radiografia periapical bem mais ou menos, aí o cara vira assim e fala, Giovanni, tô indicando para implante. Eu falei, calma, peraí, que idade esse paciente tem? Será que não dá para tratar canal? Será que aumento de coroa não é viável? Pô, será que a gente não consegue salvar esse dente? Eu sou implantodontista. Eu nasci para implantodontia. Ponto. Mas como um bom e responsável implantodontista, a gente sabe que o implante ainda não dura o tanto tempo que um dente dura. Isso é verdade, e assim, eu acredito que a partir de diagnóstico tem que ser batida a tecla sempre. Porque eu creio que tem alguns até colegas que sempre me recorrem aos professores, óbvio, a essa parte do diagnóstico, mas é algo que a gente tem que ter na ponta da língua, tem que estudar. Você não pode simplesmente jogar um tratamento para o paciente porque você acha melhor, sem você ter a noção do que é o melhor também para o paciente, né? Perfeito. Sua colocação está perfeita, porque assim, falta hoje, talvez, uma visão diagnóstica mesmo da coisa. A odontologia, infelizmente, você quando sair da faculdade, você já deve ter ouvido, mas você vai sentir na pele. Infelizmente, hoje, se criou uma cultura de que o dentista não deve cobrar consulta. A consulta vira uma coisa de 5 minutos, extremamente rápida, o que é muito doloroso pra gente no final das contas. Porque qual é o tempo para diagnóstico? A consulta. Se a consulta está pela metade ou até 1/3, 1/5 do que ela deveria ser, prejudica o diagnóstico. Se prejudica o diagnóstico, prejudica o tratamento. Sim. Então, na faculdade, muitas vezes, eu lembro de ser aluno, não tem tanto tempo que eu formei assim, eu era aluno e aí eu lembro que a gente sempre fazia o quê? Sempre fazia uma avaliação do paciente, fazia todo o plano de tratamento e aí ia entrar. Muitas vezes o colega estava na pressa para ir logo para o tratamento, pulava essa parte. Isso, e é uma coisa que você também foi egresso da Baiana e sabe que os professores preconizam bastante que você faça realmente um plano de tratamento bem detalhado e que você saiba, não sei se na sua época era assim, mas eles pedem um procedimento diário, que é o que você vai fazer no seu dia ali, tem que ter detalhado tudo, o passo a passo completinho, e isso é importante, porque a gente está ali escrevendo, relembra também o que você vai fazer, pesquisa algo, estuda algo. Então, eu acho que isso é bastante importante de maneira geral, pro seu convívio clínico também, né? Legal. E assim, hoje, como é que tá a sua questão da biblioteca? Porque eu lembro que a biblioteca da Baiana sempre foi uma biblioteca muito boa. Muito boa. E aí, você já comprou o livro? Comprou mesmo para dizer assim, comprei, eu tenho esse livro? Ou você ainda tá dando uma segurada, tá definindo? Gil, é isso. Alguns dos livros geralmente são bem mais caros do que a gente imagina, mas a gente tem uma biblioteca enorme, física, na Baiana, mas também a gente tem a oportunidade da biblioteca digital, que, querendo ou não, é um facilitador pra gente. Tem prova, tal dia, a gente já, rapidinho no computador você pega, não precisa ir na biblioteca e tal. Então, assim, temos a facilidade também da biblioteca digital, que é algo que ajuda. Mesmo eu sabendo que livro físico, você anotar, você colocar um post-it ali, puxar, sempre estar lendo, relendo, é algo que eu creio que seria o mais viável. Mas com a modernidade, a biblioteca digital ajuda bastante. Falando também dessa modernidade, Manuel, o que você vê, né, nessa odontologia atual que mais tem te encantado assim, em termos de tecnologia, de coisas novas e diferentes aí? Massa. Sérgio, como eu já fiz estágio contigo, vou puxar um pouco do saco, porque eu sou um pouco fã da odontologia digital e as possibilidades que ela tem
a oferecer hoje na odontologia de modo geral. A odontologia digital, eu creio que creio não, eu tenho certeza que é hoje uma das formas mais assertivas de se praticar odontologia. Não jogando fora o analógico, que é o que a gente aprende hoje na graduação e tudo mais, mas é uma das formas mais assertivas e também cômodas ao paciente, né? Que a odontologia a gente tem que oferecer porque, comodidade. na verdade, também, né? se você parar para analisar, essa odontologia digital, ela será a odontologia que vai ser executada cotidianamente. Então, hoje a gente tem essas ilhas, né, de pessoas que estão trabalhando dessa forma digital e outras ainda no analógico e outras ainda nessa transição, mas você percebe que isso vai ser algo que é inegável, né? Então, vai ser o futuro, vai ser para lá que a odontologia vai caminhar. Concordo. E os seus colegas e os alunos que estão se formando hoje, eles conseguem ter essa noção ou veem ainda como algo muito distante por estarem vivenciando essa parte tão analógica ainda na prática? Assim, eu creio que todos já têm muito essa noção de que realmente além do futuro, é o presente já. Todos têm essa noção. Claro que muitos hoje ainda pensam naquela questão de ser realmente um pouco mais caro você ser recém-formado e adentrar entrar nesse mercado de vez. Mas é uma coisa que, como você mesmo preconiza, você consegue entrar no mercado digital no dia 1 que você formou. Você não precisa Você pode terceirizar. comprar um scanner, você não precisa comprar uma impressora, você consegue terceirizar e terceirizar isso de forma simples. Pretendo futuramente me especializar, estudar mais sobre isso e continuar com essa... Falando sobre isso, Manuel, e é algo que eu gosto muito de bater, né, nessa tecla, eu acho que o cara tem que ter, né, o dentista ele tem que ter uma mentalidade digital. Se ele tiver essa mentalidade digital, mesmo que ele não possua, né, uma capacidade financeira de comprar equipamentos que a gente sabe que não são baratos, mas se ele raciocinar de forma digital, ele já vai encaminhar a vida dele toda já digitalmente, né? Ele vai tender a solicitar exames de forma digital, de terceirizar isso com centros de planejamento, para que esses centros de planejamento possam seguir aquele processo, né? Trabalhar com laboratórios que já sejam digitais para que você consiga ali, até o próprio laboratório trazer um scan, né, e escanear aquilo, né? Então, você já consegue raciocinar em cima disso, né? Então, eu acho que é essa vivência, né? Então, é muito em cima disso que eu questiono, né? Você sente que os seus colegas estão preparados e entendem que essa pode ser uma outra forma de trabalhar a odontologia digital? Eu creio que preparado ainda... Eu acho que devem buscar mais o conhecimento sobre, como eu fiz um curso contigo de impressão 3D e Sim. Realmente é o divisor de águas para você destravar aquela chavinha ali e perceber que isso você tem que correr atrás, tem que procurar, o conhecimento, de maneira geral, o conhecimento você tem que correr atrás. E isso você, para não ficar para trás, você tem que buscar esse conhecimento. Sim, com certeza. Falando sobre isso, né, aí a gente tem a gente volta, né, conversando com alguém que está ainda se formando, a gente volta um pouquinho para nossa época. Eu lembro que uma das minhas principais angústias era como me inserir no mercado de trabalho. Eu não tenho família na odontologia, tenho, assim, parentes distantes, mas nada que eu sabia que não ia ter oportunidades através dessas pessoas. E, assim... eu sentia essa angústia. Não era o TCC que me agoniava, era essa angústia. Como eu vou me inserir no mercado de trabalho? Concordo. Dia 0, a gente não tem nenhum tipo de instrução sobre isso. Não tinha ninguém que pudesse me ajudar a montar um consultório, ou enfim. E aí, aí fica o questionamento. Essa galera que está formando, se não buscar esses cursos, não buscar se modernizar dentro do que o novo mercado de trabalho espera, talvez fique muito para trás. Hoje, por exemplo, você buscou um curso de fazer provisório em impressão 3D. Hoje a gente vai ter clínicas que vão exigir isso de alguns dentistas. Porque, por exemplo, cara, tudo bem, algumas clínicas, elas
vão pedir coisas mais básicas, outras clínicas vão pedir coisas mais avançadas. Você pode ter uma boa oportunidade que você pode perder por não saber dominar esse fluxo. Com certeza, Gil. E aí é que tá, né, Manuel? Você, por exemplo, você terminar, se formar e, por exemplo, você entregar um currículo numa clínica que pergunta, você tem noção de CAD, CAM, de impressão 3D? Sim. Se você diz que tem e você habilmente tem, como que você não se diferencia? Claro, eu tenho certeza que o profissional pensa assim, poxa, eu tenho uma impressora aqui, estou usando pouco, eu tenho pouco tempo para preparar isso e esse recém-formado aqui pode me ajudar nesse processo, concordo, né? Concordo. Então, eu acho que é muito por esse caminho aí, né, que a odontologia tem que ir e que os alunos e os seus colegas, né, deveriam buscar, né? Concordo. Inclusive, isso de cursos de maneira geral é algo que quem puder fazer durante a graduação é um diferencial para quando você é recém-formado. Até porque quando você é recém-formado, você sempre, como o Giovanni mesmo falou, você tem aquela angústia de saber, e aí, o que eu vou fazer? Tenho que ter um diferencial para que eu possa realmente ter essa visão para quando eu chegar no cliente para entregar um currículo, e que seja um currículo que eles tenham uma visão diferente de mim como profissional. Sim. Porque você sendo recém-formado, para muitos, vamos colocar entre aspas, para muitos você é inexperiente. Mas se você tem cursos que comprovam sua certa experiência e você tem essa habilidade, eu acho que é um diferencial importantíssimo. Sim. Em relação hoje, Manuel, com relação à tomografia computadorizada, né? A gente sabe que a Baiana é uma das faculdades que tem um tomógrafo. Como é que está essa formação lá dentro? Vocês utilizam muito, utilizam pouco? Qual é a vivência de vocês com relação a isso? Eu acho que a odontologia hoje, sem um tomógrafo, ela é praticamente sem condições de existir de maneira precisa, o diagnóstico preciso. E lá a gente tem essa oportunidade de utilizar o tomógrafo como opcional, quase que obrigatório para muitos dos diagnósticos que a gente faz. Sim. Em várias clínicas, como estomatologia, clínicas de cirurgia, a gente utiliza esse tomógrafo como um dos auxiliares para diagnóstico. Por exemplo, extração de sisos inferiores inclusos com íntima proximidade ao canal mandibular. Sim. Dente em seio maxilar. Algumas patologias também que se dão com essa tomografia para você conseguir um diferencial no diagnóstico. E assim, eu creio que a tomografia, a gente ter acesso a isso direto na graduação é essencial. A gente tem o sistema, a gente mexe lá, os professores nos ensinam, a gente tem aula de como mexer em uma tomografia, abrir um DICOM, saber utilizar ali os cortes e tal, assim, é algo excepcional. Tomografia realmente tem que ter. E é engraçado como as pessoas ainda acham que a tomografia é algo que pode ser negligenciado, né? E a gente sabe hoje com a jurisprudência atual, né, que existe, você não tem como fazer mais cirurgias invasivas, né, com um grau de invasão maior. Uma cirurgia de extração simples de um dente que está irrompido, não há problema, mas para dentes inclusos, implantes, qualquer outra situação, se você faz a cirurgia sem a tomografia, você está incorrendo com uma falha, né? Você tem que ter, é obrigatório o uso da tomografia, né? Então, é mais um recurso que não pode ser negligenciado dentro da formação de um aluno de graduação. Eu acho que, na verdade, a gente fala assim, entrar na odontologia digital, você não precisa de nada para entrar na odontologia digital, pode ser tudo terceirizado. Mas hoje, na lista de materiais de um estudante de odontologia, deveria existir um computador com a configuração mínima. Aí sim. Foi cirúrgico. Cara, é isso aí. Precisa. Por quê? Precisa ser um computador de 7, 10 mil reais? Não, mas assim, hoje a gente tem excelentes opções de computadores com 3 mil, 3.500 reais. Até 4, 5 mil. Que você pode dividir 10 vezes. Você divide em 10 vezes, 12 vezes. É um material de uso obrigatório do você aluno. Vai usar todo dia. O meu computador, cara,
eu usava na graduação, eu lembro que eu entrei na graduação, eu comprei um computador de 3 mil na época, isso foi 2013. Comprei um computador de 3 mil na época, que ele tinha um Core i7, ele tinha uma placa de vídeo assim, dedicada, mas não era nada chique demais, e ele tinha 8 GB de RAM. Na época, acho que era DDR4 ainda, Na DDR3, mesma não lembro. contigo. Mesmo assim. Ele ficou 6 anos comigo. Eu abria a tomografia, eu fazia um monte de coisa no computador. E assim, aquilo ali me acompanhou, foi um investimento de 6 anos, que aí, poxa, eu já tinha um computador de 3 mil, aí já não estava defasado. Com 6 anos depois ele não estava defasado. Aí eu, comprei e investi num computador de 5 mil na época, que foi um computador que já tinha uma placa de vídeo dedicada, já era uma 1050 Ti, já era um negocinho mais arrumado, que eu já podia escanear. Então, eu comprei um computador durante a graduação, que depois eu fiz um pequeno upgrade nele, que já me permitia escanear, ou seja, já era ali 15% do caminho andado para escanear. Hoje você tem scanners muito mais acessíveis, de forma mais abrangente no mercado, fácil de adquirir. Hoje você dá uma entrada num scanner, é mais fácil de comprar um scanner do que de montar um console. Verdade. E os scanners carregam para tudo quanto é lado. Então, cara, o computador devia estar na lista de materiais. Ponto. Não dá. Não é justo você ter um iPhone de última geração de 5 mil reais e não é justo com você ter um iPhone de 5 mil reais e não ter um computador que você vai utilizar para absolutamente tudo, desde fazer a ficha do seu paciente até fazer o escaneamento intraoral, um CAD. Não é justo. Com certeza. Com certeza. Verdade. E assim, você pode tirar da sua turma lá quantas pessoas têm um computador minimamente interessante para começar a desenhar uma bobagemzinha no CAD. Que consegue realmente utilizar um software que no máximo uns 15% da turma. 20% no máximo. Pois é. Aí, um mercado de trabalho mais exigente, ele vai responder como a isso? Não responde bem. Concordo. Então, a gente vê... O digital básico é um computador. Da onde vem? É do computador. Dali que você tem que sair. Cara, se a gente for lá pro Serec original, o Serec original era Siemens. Você sabe o que é um Siemens? Rapaz... Já ouviu falar? Antigo, viu? Inclusive, eu preciso até atualizar o meu computador. Consigo rodar alguns softwares de CAD, mas eu acho que eu ainda, chegando no gargalo, eu preciso já atualizar. Sim. Porque sou agora 9º semestre, me formo no final do ano, então eu acho que já tenho que começar Sim. a ter essa vida. E nessa sua jornada de graduação até aqui, né? Qual foi o momento mais marcante que você já teve, assim, que você se realizou, assim, poxa, esse foi bacana, esse foi um dia maravilhoso. Rapaz, cara, pergunta difícil, viu? Foram muitos momentos. Eu acho que eu fiquei bastante feliz agora que eu concluí uma extensão de cirurgia oral menor, lá na Baiana. Foram 10 módulos e tal, e eu acho que no último módulo senti aquela felicidade, pô, velho, massa, que ver o quanto eu evoluí do primeiro módulo até o último e, assim, proporcionar conforto ao paciente, ter mais segurança de fazer algumas certas cirurgias até um pouco mais complexas. Então acho que foi um marco legal nos últimos tempos. Legal, bacana, bicho. Isso é bacana ver você dentro da sua graduação, né, vendo o seu crescimento como pessoa, como um profissional, como aluno ali no processo. Isso é importante, né, a gente perceber que a gente entra de uma forma e sai de outra. Concordo. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu era muito imaturo, não tinha tanta certeza dos processos, eu só tinha certeza de uma coisa, que eu queria fazer radiologia, mas ainda não tinha maturidade para seguir de uma maneira correta a odontologia, né? Então, depois com o tempo as coisas vieram realmente acontecendo, foram se maturando, mas muito bom ver um cara que vai se formar no final do ano e ter a maturidade que você tem, né? E dentro disso, Emanuel, você pensa em escolher que área, assim, especificamente na sua jornada? Qual seria a sua primeira especialização que você iria fazer? Sem querer puxar sardinha pra Gil, mas eu acho que
que o que me ganha hoje em dia é a implantodontia, no contexto também dessa reabilitação do implante e prótese. Sim. Gosto muito da parte de periodontia também me pega bastante. E acredito eu que esse trígono, que é a reabilitação do implante, da prótese, a pério também em conjunto, eu acho que talvez a implantodontia seja uma primeira escolha, prótese, tem o que ver ainda. Tem alguns meses para maturar, né, essas ideias e ver, né? Cara, assim, eu vou mais longe. Você não tem alguns meses, você tem bastante tempo. Porque, assim, hoje, o que é que eu falaria pro Giovanni prestes a se formar? Falaria, cara, não precisa entrar numa especialização. Não me arrependo de nada. Mas eu entrei na especialização com 3 meses. Mas eu falaria assim pra ele, não precisa entrar na especialização neste momento. Faz um curso, visita um congresso, vai num CIOSP, aprende uma coisa, abre um pouquinho a mente. Lembra que eu falei pra você ir pro CIOSP? Falei pra você no ano passado. Ano que vem, você tem que estar Tenho ido ao Ciobas, que tem aqui. Sim. Mas ano que vem estaremos lá. Fé em Deus. Você tem que estar no CIOSP ano que vem, porque você tem que ver o global, né, Gil? Isso é que assim, eu cresci muito nos últimos anos como pessoa e como profissional internamente. Eu não tô falando externamente, não tô falando do que as pessoas me veem, do reconhecimento que eu ganho externo, eu tô falando internamente. Cada congresso que eu vou, cada vez que eu vou dar uma palestra, eu tô lá, às vezes como palestrante, como professor, mas eu tô lá para aprender. Eu abro minha mente e eu falo assim, cara, o que é que eu posso tirar de bom disso daqui? E muitas vezes isso me chama mais atenção. Tanto é que agora eu tô numa fase de minha vida que eu tô prestes a fazer mais uma especialização, que aí vai ser questão de organização, que eu vou fazer uma especialização de buco lá em São Paulo. Só que, assim, isso foi por quê? Porque eu abri minha mente e falei assim, cara, eu tô sentindo essa necessidade. Então o que eu falaria pro Giovanni, eu falava assim, faz mais uma atualização. Eu comecei por um aperfeiçoamento de implante. Faz um aperfeiçoamento em prótese. Faz em pério básico. E depois vai trilhando um caminho ali sólido, direitinho, sem pressa. Eu tive muita pressa para ser implantodontia. Bons conselhos de se ouvir de um quase recém-formado. Eu creio que, assim, como já dizia Sócrates, né, só sei que nada sei. A graduação é um eterno só sei que nada sei. E, assim, como a gente tem isso de ter que ver tudo, a odontologia tem que ser. Eu acho que clinicar primeiro também vai fazer parte de abrir minha mente para entender o que eu vou querer realmente trabalhar. Mas, assim, é uma visão hoje que talvez daqui 1 mês, 15 dias, não seja a mesma. Mas temos que estar com a mente aberta. Com certeza. Muito bem. E é isso aí, cara. A gente... eu acho que o pessoal aí da sua turma, das turmas um pouquinho antes... tirando pelo que eu vivi até pouco tempo atrás, né, que eu tenho um pouco mais de 7 anos de formado, é pouco tempo ainda, né, eu espero viver 50 anos de formado, por favor, mas eu vejo o quê? Que o pessoal tem que abrir um pouquinho a mente, às vezes, pô, vocês têm vários professores excelentes, mas, cara, vai num lugar um pouquinho diferente, gasta uma graninha ali, pô, segura um pouquinho a bebedeira no fim de semana, vai ali no CIOSP, vai ali no CIOCE, que nem Sérgio foi dar aula lá no Ceará, tem umas 2 maravilhoso, eu vi vários vídeos. Fantástico, muito bom. Vi vários vídeos lá, foi massa, viu? Abre a cabeça. Né? Aí sem falar algo parecido, eu não vou fazer. E assim, outra coisa, sabe, mano? É o network. Network, conhecer pessoas, relacionamento, você ter uma conexão com outras mentes, isso, velho, abre a vida para qualquer pessoa, né? Network, ele vai ser uma base muito sólida para você. Então, se você faz esse network desde sempre, que eu acho que você faz muito bem, né? Agora mesmo eu estava na Joba lá e percebi quantos professores gostam de você, né? Quantos professores conseguem ter uma boa relação com você. Isso traz para quem tá de fora, como eu, assim, que estive ali naquela tarde, perceber o quanto que você se relaciona bem com as pessoas, né? Isso é um bom auxílio nesse processo. E falando em professor, quais são os seus professores lá, que são assim, poxa, esses aqui
são, assim, que eu tenho um carinho especial? Paz, eu vou falar metade dos professores, velho. Eu tenho uma boa relação com todos eles, mas eu acho que, assim, em especial, alguns da cirurgia, Fernando Bastos, Adriano Assis, Adriano Pérez, Lucindo, Thaís Feitosa, a própria Luana que esteve aqui. Sim. Tenho também as professoras de dentística, Cristal Fernandes, incrível professora. Velho, as de pério eu não tenho nem o que falar. Suziane, Roberta Catapano, Roberta Tunes, enfim. Eu creio que 90% dos professores ali. Paulinho Feitosa, professor de prótese, cara, incrível, velho. Paulinho. Emilena agora também de prótese. Eu vou falar todos os professores aqui, cara. Tenho um carinho enorme por todos, de verdade. Você tem a felicidade de estar numa faculdade realmente muito preparada, né? Com professores realmente bem diferenciados, né? E sobre isso que você estava falando um pouco antes, do networking, eu creio que, por exemplo, obrigado por falar que eu sei fazer um pouco isso, e se estou aqui hoje foi por conta disso. Fui comissão organizadora da Joba ano passado, foi onde eu conheci Sérgio. Eu estive coordenando uma sala que Sérgio foi dar palestra, e aí eu dei aquela puxadinha de saco de leve ali, né? E assim se tornou nada mais justo. Eu falei, bora lá pra clínica. E aí você foi. Virei estagiário de Sérgio, essa parte de radiologia, a parte de odontologia digital, que é o que me encanta mais ainda, saber que posso trabalhar com isso e tenho com quem contar também. E aí, nunca é tarde para ser estagiário, a gente não deve se envergonhar. Mais tarde vai vir um cara que eu fui estagiário dele também e fui estagiário de Sérgio depois de formado. Então não é tarde e não é vergonha nenhuma. Eu falo isso com o maior orgulho. São dois caras que foram extremamente importantes para minha formação. São até hoje para o desenvolvimento pleno de minha carreira. E assim, cara, isso é legal, você correr a mais. Tem um cara que eu tenho um grande carinho, acho que eu comentei isso com você, que é Marlúcio Teixeira. Sim. Que ele, hoje, eu acho que ele já tá como coronel, tenente-coronel da PM Bahia, que eu estagiei com ele, cara, eu fazia estágio obrigatório, e ainda bem que eu já formei, que eu posso falar isso, eu até faltava algumas aulas para ir acompanhar a cirurgia de implante com ele. Então, assim, quem é estudante de graduação, mete a cara, vai lá, chateia. Todo mundo teve um dentista. Vai lá no seu dentista, quero te acompanhar, posso ir com você? Vai ter gente que não vai ter muita afinidade por isso, vai ter gente que não vai desenvolver bem esse lado, mas vale a pena perguntar, vale a pena se interessar. E isso é sensacional. Quando eu comento, né, que a vida do profissional ela é muito voltada ao lado acadêmico, o que você pensa em relação a fora daquele seu ambiente de faculdade, né, de buscar novos caminhos e de novas oportunidades? O que você pensa sobre isso? Sérgio, eu acho que o aluno hoje, o graduando, ele tem que realmente estar muito bem engajado em tudo que a faculdade lhe proporciona, mas também você não pode esperar que apenas a faculdade lhe dê as oportunidades, você tem que procurar. Eu creio que você buscar novas oportunidades é algo que vai lhe alavancar, de certa maneira, e que também pode lhe mostrar outra realidade fora da bolha da faculdade. Procurar um estágio em uma área que você tenha certa afinidade, mas também você procurar um estágio em uma área que você não tem, porque talvez você vai ver uma realidade um pouco diferente, a odontologia também, como ela é aplicada no dia a dia, na clínica. Se vê a visão de um cara que é diferente, né, Gil? Ele já consegue enxergar outras coisas que talvez uma pessoa que esteja seguindo ali o seu dia a dia não consiga. E aí vai de encontro, né? Não, desculpa, vai de encontro não, vai a favor exatamente aquilo que eu falei para você, né? Vale a pena você fazer uma poupançazinha para ir num CIOSP, para ir num IN, né, no Implant News, um congresso que seja referência na sua área que você queira fazer, porque a quantidade de conexões que você pode fazer lá podem abrir portas para você. Um cara, de repente, lá de São Paulo pode achar que seu trabalho é relevante, chama para ficar um mês lá na clínica dele. Cara,
Isso tem um preço Oportunidade. absurdo, né? E assim, a gente tem que entender o seguinte: existe um grande movimento que é um movimento declinante da quantidade de horas que uma faculdade exige e um movimento que aumenta a exigência do seu paciente. Então hoje a quantidade de horas está diminuindo, a quantidade de dedicação do estudante está diminuindo e a exigência do paciente está sendo maior. Então assim, hoje, daqui para frente, o dentista clínico, que ele, pô, o cara é bom, ele atende bem, tá, etc. Ele tem todo o mérito dele, mas o diferencial de verdade não vai ser a habilidade do cara. Porque a habilidade você treina. O laboratório que você paga uma lente de contato, Também. todo mundo tem o direito de usar o laboratório, que o cara que cobra mais caro, que usa melhor. O cara que cobra mais baratinho, às vezes ele sacrifica ali a margem e usa um laboratório mais custoso. Agora o diferencial vai estar no conhecimento teórico. Vai ser aquele cara que vai ali no congresso, tá mais atualizado, o cara que frequenta lá Isso é verdade. o congresso do IN, como o Sérgio falou, que é um congresso mais científico, que você vê muita coisa. É o cara que vai lá, senta a bunda na cadeira e compra um periódico e recebe aquilo e olha assim e fala, cara, não, a pesquisa nova disse isso. Porque vamos puxar a Se sardinha de novo. atualizar. Tem que se atualizar. Vamos puxar a sardinha de novo para a implantodontia. A implantodontia é nova. A gente tem implante no Brasil com menos anos que Sérgio. Então a implantodontia é muito nova. Então é uma ciência nova que cada dia mais a gente vai descobrindo, cada dia mais a gente está desenvolvendo pesquisa. Até 20 anos atrás era pouquíssima gente que usava conimorse, que sabia o que era conimorse no Brasil. E hoje, 20 anos depois, a gente ainda vê gente que tem resistência em utilizar conimorse. Usando hexágono externo ainda. Usando hexágono externo ainda. Tudo bem dentro das possibilidades e da questão técnica da pessoa e do treinamento dela. Mas será que hoje, que a gente já tem comprovação científica de uma superioridade... Embasamento teórico-científico que mostra que realmente o conimorse é a evolução e é o que é preconizado, né, hoje em dia. Hoje em dia, para você ter perda óssea, é zero. Hoje, e assim, a gente fala conimorse, mas é porque é uma filosofia muito brasileira. Mas você precisa de um implante de conexão interna. Então, conexão interna é um dos critérios de perda óssea, baseado por pesquisa científica, o professor Thomas Lankevičius, que é um professor da Lituânia, extremamente conceituado, que ele traz exatamente essas coisas. Então, o cara que está com conhecimento teórico ali debaixo do braço, o periódico ali debaixo do braço, esse cara vai ser o diferente. E esse cara, ele consegue isso como? Lendo, estudando, se atualizando. Isso é verdade. Ele não vai conseguir ficando ali, fechado. Visão fechada. Visão fechada não vai levar Isso é verdade. nada. E isso começa numa cultura na faculdade. E eu perdi muito com isso, porque na faculdade, o único congresso que eu frequentei foi o Cioba. Cioba e Joba, Cioba e Joba, Cioba e Joba. Eu tinha as mesmas opiniões das mesmas pessoas que eram uma bolha fechada. E a gente tem que estourar a bolha da universidade. A gente tem que sair dessa bolha, a gente tem que buscar outros ares, até para escolher mesmo se aquela especialidade é pra gente. Concordo. Inclusive, eu acho que isso, de você ver mais especialidades, ver aplicações também, faz parte da sua pesquisa de vida. Porque eu não posso simplesmente fechar minha mente, como eu falei que eu tenho vocação para... e gosto dessa questão da reabilitação, mas eu não posso fechar minha mente para as outras áreas. Existem colegas hoje que, eu não gosto de endo, não vou fazer endodontia na faculdade. Corro de endo, corro de cirurgia, corro de dentística. Existe colegas, querendo ou não, existe. Então... E assim, isso é interessante esse ponto que você falou que, eu corro disso, corro daquilo. Eu conheço vários dentistas que falam assim, cara, hoje eu sou especialista em tal coisa, na faculdade eu não queria ver. Então, isso acontece mesmo. É muito. Nossa senhora, se você pegar um prédio verdade. como esse aqui, você pode ter certeza que uns 30% dos dentistas são de especialidades que eles juraram que não iam fazer. Então, cara, se você hoje, numa idade cedo, terceiro, quarto, quinto, sexto semestre, você abre sua mente, visita um congresso, Trabalha outras habilidades, né? trabalha outras habilidades, você pode encontrar a especialidade que vai te dar o retorno financeiro que você quer, o retorno de carreira que você quer, muito mais cedo. Sim, Isso é verdade. O quanto custa Certo, a gente não não abrir a tenho mente? não tenha dúvida.
E agora, Gil, vamos abrir o momento creatina? A gente gosta da resenha, né? Cara, seguinte. Profissional de saúde, pra mim, primeiro, não pode fumar. Segundo, eu acredito na atividade física. Atividade física, todo dia. Você vê muita pesquisa. Pesquisa fala o quê? Primeiro, qual é o suplemento mais estudado no mundo? Creatina. Creatina. Utiliza hoje basicamente para quê? Para tudo. Se você pega, tem estudo mostrando melhora na capacidade neurológica de paciente, idoso, paciente com Alzheimer, melhora na cognição desses pacientes. É tudo dentro da fisiologia. Do próprio cirurgião dentista também. E do próprio cirurgião dentista. Se tiver uma pesquisa, você pode ter certeza. E você, como é que tá nessa base de exercício? Rapaz, velho, vou ser sincero, com a rotina de final de curso, tem sido muito corrido. Procuro fazer musculação durante a semana, mas eu gosto muito também de correr. Gosto de correr. Tem sido difícil conciliar, mas quando eu tenho tempo, eu consigo. Então, é musculação e corrida. Antes eu praticava bastante... Eu sempre digo que o esporte ele não é uma opção. Ele é uma necessidade. Então, você não tem como fugir disso. Tente arrumar os seus 50 minutinhos. Hoje mesmo só tive 50 minutos. Foram os 50 minutos que eu tive para poder ir e fui. No horário de blogueira. Tenho que melhorar. No horário de meio-dia, que é o único horário que eu posso ir. Então, na minha rotina é o horário que eu consigo conciliar. Então, tente, velho. Acorde mais cedo, 1 hora mais cedo, se programe. É isso. Mas não deixe de fazer, nem que seja uma caminhada, uma musculação, vá pra academia ali, faz 10, 15 minutinhos de esteira e bota lá toda a sua energia nos pesos. Né, Giovanni? Com certeza, nem que você use um recurso adicional, como um cafezinho de blogueira, né, Sérgio? Super coffee ali, um aditivo. Um aditivozinho. Do bem, tá tudo certo. É lógico. Qualquer pré-treino é válido. Com certeza. Perfeito. Com certeza. Quanto mais colateral tiver no pré-treino, melhor ainda. Mude minha mente. E em relação ao que você vê hoje, né, na sua conclusão, já agora no final desse ano, se você pudesse voltar lá para aquele manual do primeiro semestre, o que, é que você diria para ele? Eu falaria para o manual do primeiro semestre que, tipo, estudar é fundamental. Como o mesmo Giovanni disse, essa questão de ter que ter um livro ali para você estar sempre se atualizando também. Primeiro semestre ainda era muito aquela questão da pandemia, um pouco online, mas eu acho que o foco em estudar e se atualizar. Porque assim, não adianta eu estudar e não conseguir colocar em prática o que eu estudei. Então, eu acho que essa questão buscar ligas, né, de estudo, velho, coisas, isso é massa. Ligas acadêmicas, porque você participo de ligas acadêmicas. Hoje eu participo da LAOI, que é de odontologia do esporte, e participo da LACIB, que é de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. E assim, eu creio que você está engajado nesse tipo de coisa da faculdade, o que a faculdade lhe proporciona, grupos de estudo e apresentação de trabalhos, que é super importante, como a gente falou mais cedo da JOBA, né, que é a Jornada Odontológica da Baiana. Ficar como voluntário lá da JOBA. Participei por 2 anos da comissão organizadora. Os professores dão uma atenção diferente para você também. Então, acho que você está engajado em coisas que a faculdade lhe proporciona, faz parte também da sua formação. Apresentar trabalhos. Os professores são muito solícitos em relação a orientar você com esses trabalhos. Então, eu acho que vale muito a pena você estar engajado com isso. Tanto seja ligas acadêmicas, alguns projetos de extensão, algumas palestras online, coisas pequenas que influenciam, eu acho, no seu dia a dia, que futuramente vai ser algo que realmente impacta na... E você pensa em fazer mestrado, doutorado, seguir uma vida acadêmica? Não. Rapaz, é algo que lhe encanta? Eu gosto muito de conversar. E desde jovem eu tinha uma certa facilidade de ensinar também. Eu creio que, assim, a depender da área que eu seguir, possa ser que eu procure um mestrado ou algo do tipo. Quem sabe eu seja professor algum dia, ou graduação, ou pós, não sei, né? Se isso lhe
lhe ajuda. Eu comecei, não tinha a menor vocação de ser professor, zero vocação, e hoje eu dou aula 3, 4 vezes por semana dando aula, então aconteceu, né? Mas veio naturalmente, não A foi sementinha foi plantada, né? foi a docência que me puxou, né? Eu sempre comento isso, né? Eu passei anos sempre fugindo, me chamavam para dar aula, dizendo, não Meio quero. tímido. Sempre fui muito tímido, muita dificuldade para falar em público, e a coisa foi acontecendo, né? Naturalmente. E hoje eu me sinto muito à vontade dando aula, me sinto muito à vontade numa plateia com 300, 500 pessoas, tranquilamente, porque a coisa aconteceu natural, né? Eu estou ali passando um conhecimento de algo que eu domino e que eu conheço a fundo, que eu tenho todo o embasamento, então Sim, não há concordo. receio de se expor, né? Que a dificuldade do professor é se expor, né? E se você domina o assunto, você não vai ter receio de se expor. Então, acho que isso é que faz a diferença. Se capacitar e conseguir, né? Sim, transmitir isso. Com certeza. Isso que o Sérgio falou é bem interessante, né? A gente, no papel de educador, a gente tem que pensar muito bem nisso. Se um dia você bater assim e falar, cara, eu quero ser professor, ou se isso acontecer naturalmente, né? Como foi o caso do Sérgio, acho que um pouco meu, eu sempre gostei, né? Eu sempre tive essa cara de pau do professor. e assim, mas acabou que aconteceu meio que de forma inesperada, né? Eu achei que eu ia fazer um mestrado, depois do mestrado eu ia ingressar na universidade, ou por meio de mandar currículo, ou por algum tipo de processo seletivo. Eu achei que ia ser assim, e não foi, né? Foi montando um curso particular, foi sendo convidado por empresas. Então, assim, existem vários caminhos para você ser professor. Sim, sim. O que é que impreterivelmente tem que ter? Conteúdo. Então, assim, se hoje Sérgio é convidado por empresa XYZ e eu sou convidado por empresa ABC, ou a gente monta um curso e esse curso dá certo, é porque a gente tem conteúdo. Concordo. Eu fui estagiário do Sérgio antes da pandemia e durante a pandemia, logo antes da pandemia estourar, inclusive, e durante o início ali da pandemia, e eu ia para todos os cursos de cirurgia guiada que ele tinha. Ele falou assim, Gil, eu quero você em todos os cursos de cirurgia guiada. E eu ia em todos os cursos. Eu acho que eu devo ter ido assim como convidado em 15 a 20. Ou seja, eu dediquei como estagiário noites, porque eu trabalhava o dia inteiro, mesmo depois de formar, trabalhava o dia inteiro, ia para o consultório do Sérgio, ia para a radiologia e passava 2, 3 noites por semana durante 2 anos. Mas vamos botar que foram 15 edições de curso de cirurgia guiada, 2 dias, 1 ou 2 dias, ou seja, 25 dias ali em média de curso de cirurgia guiada, só de Sérgio, fora as outras aulas que eu assistia. E eu olhava aquilo ali e falava, um dia eu vou dar aula. Um dia eu vou dar aula desse assunto. Um dia eu vou ensinar isso. A semente foi plantada, né? A semente foi plantada, e aí eu dominei o assunto, e aí eu operei muito, ganhei muita experiência. Eu adquiri conteúdo, e aí depois a coisa surgiu. Com a minha cara de pau, de falar assim, Sérgio, vamos fazer esse curso agora com o paciente. Massa. E o pessoal falando assim, Giovanni, e aí, você aceita dar uma aula a tal lugar? Eu vou. Mas porque eu sabia que eu tinha conteúdo para bancar aquilo. Não dá pro cara falar assim, porra, tô precisando de uma graninha, abrir uma vaga na faculdade, eu não tô muito seguro do que eu tô fazendo aqui, não sei muito sobre tal assunto, mas eu vou lá ser professor. Você vai ensinar mal, uma coisa que você pouco sabe, para um aluno que tá ali numa situação impressionável. E o aluno, ele percebe quando você não tem a passar, né? Quando você não tem conteúdo a passar, ele se desliga dali, pega o celular. Ou às vezes não tem nem a didática que o aluno gosta de aprender a ouvir. Sim. Eu acho que tem muito disso também com professores, porque tem professores que às vezes pode ser que tenham o assunto, mas não tem didática para passar para o aluno. Sim. Eu tive excelentes professores alunos, então... na minha vida, professores maravilhosos, assim, com pós-doc, e que não tinham um traquejo, né, ou uma didática então, mesmo, né, que é uma coisa natural, de poder transmitir aquele conhecimento de forma clara, né, no que ele gostaria de passar. É isso aí. Mas é isso aí, velho. Eu acho que
O seu caminho é brilhante, eu tenho certeza que já desde sempre. Obrigado. Conte comigo, com o Giovanni aí, se você precisar, sempre. Muito obrigado pelo E chamado. antes de finalizar o episódio, eu sempre gosto de botar o episódio, o momento imagem, né? O momento imagem é aquele momento que você faz uma imagem na sua mente de algo relevante que aconteceu, que é algo que marca ou que marcou sua vida. Qual seria esse momento imagem, Manuel? Creio eu que com uma imagem, eu e minha família juntos, no almoço de domingo, todo mundo reunido, batendo um papo, eu acho que essa é a minha imagem. Maravilha. Momento de família. É isso aí, a família é base de tudo. Galera, mais uma vez, obrigado. Se você ficou até aqui, dá aquele like, compartilha, se inscreve no canal. Isso é importantíssimo, né? São ritos que o YouTube realmente pede e para que isso realmente possa chegar a mais pessoas. Então, conto com vocês aí nesse aspecto, né? Não custa nada e até a próxima.